Glória a Deus, aleluia, Pai de Jesus para todos. Nessa manhã, já quero desejar um ótimo dia, uma ótima terça-feira, né? Que o Senhor possa abençoar cada um nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Eu quero deixar alguns versículos para os irmãos bíblicos, né, irmãos? Se encontra em Juízes, capítulo 6, e os versículos são exatamente o versículo 6. Versículo 6 e o 7, que diz assim: Foi o número dos que lambiu, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo abaixou-se de joelho e o bebeu a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Ó glória! É uma passagem forte, né, irmão? Todo mundo conhece essa passagem que Deus fala com Gideão, né? Para que Gideão venha livrar o povo israelita, né? Das guerras, da mão dos midianitas, da mão dos amalequitas, né? E aquele povo do Oriente. A Bíblia diz que era muito contra eles. E o povo de Israel era um povo que estava, vamos dizer, em pecado, né? E Deus escolheu no meio daquele povo Gideão. Gideão, por muitas das vezes, irmão, se você ler o capítulo 6, no começo, Gideão fala com Deus, responde para Deus por que Deus quer ele, se ele é o menor, se ele é o mais fraco, se ele é o mais... Ele é o menor da casa dele, né? E o Senhor, como nós sabemos, ele não escolhe o homem para fazer a sua obra pelo tamanho, pela estatura, e sim pelo seu coração, né? Lembramos muito bem da história de Samuel, quando Samuel vai até Jessé, né? Para ungir um dos filhos de Jessé rei. E Samuel em nenhum momento imaginaria que fosse Davi, por ser o menor, né? O menor não em estatura, talvez, não em boniteza, porque Davi também era bonito, era forte. Algumas pessoas falam que Davi era pequeno demais, porque a Bíblia, quando relata que Davi era o menor, ele era o menor, no sentido que ele apacentava as ovelhas, ele trabalhava no campo, ele era o mais humilde dos irmãos, né? E Deus quer os humildes. Então Gideão não foi diferente, né? Quando Deus escolheu Gideão disse: Senhor, é o Senhor mesmo, fala comigo. Aí vocês veem que Deus manda o anjo e tudo, né? E Gideão faz aquelas provas para com Deus, né? Se é tu mesmo, fala comigo. Vou botar esse algodão aqui na eira, aquele maíz seco, a terra molhada. Depois o contrário, a terra seca e o algodão molhado. Então, chegou um momento que Gideão viu que realmente Deus tinha aquele chamado para com ele, como tem comigo, para com você também. Às vezes fugindo, né, de fazer algo de Deus, mas Deus tem um chamado para conosco. E a Gideão começa a agarrar ele com força, mas eles, se vocês verem, ele pega, não. 32 mil homens, né? 32 mil. Aí Deus fala com ele que é muito, que os medrosos e os covardes se retirem e volte. E ali volta 22 mil homens, fica só 10 mil homens, né? E Deus aí diz que são muitos aqueles homens. 10 mil ainda é muito, Gideão. Qual seria a graça, aleluia, né? De eu ganhar essa guerra, te usando, Gideão, tô levando 10 mil homens. Vão dizer que vocês ganharam a guerra. E a guerra quem ganha sou eu. Eu sou o general de guerra. Quando eu mando, eu me responsabilizo. Aleluia. E ali Gideão ficou sem entender porque era muita gente contra ele. Era o povo do Oriente, né? Era o povo, os midianitas, a Malaquita. A Bíblia diz que
tudo que Israel plantava, tudo que ele tinha, esse povo vinha e tomavam, né? Que fosse plantação, se fosse animais, qualquer riqueza que eles tivessem, os midianitas, os amalequitas, o povo do Oriente vinha com força e tomava tudo. Aleluia. E ele achou incrível quando Deus disse, olha, ainda são muitos. Faz eles beber, descer ali aquele rio e tomar água. Aqueles que tomarem água com vigilância, não é? Serão os que vão contigo. E os que não vigiar não irão contigo. Eita, aleluia. Quantas pessoas, irmão, a gente confia, não é? Ao nosso redor, ou ao nosso redor, pessoas que às vezes financeiramente são bem, pessoas que batem no nosso ombro e dizem que são nossos amigos, diz que está conosco em todos os momentos, né? Mas na verdade muitos se acovardados, vão embora e deixam nós sozinhos às vezes. Mas sozinho no sentido, na visão humana. Porque quando estamos sozinhos é exatamente no momento que Deus entra em cena, né? Jesus entra em cena e está ali conosco. Ele é o general de guerra, ele ganha tudo. Então nunca ele vai desamparar eu e você. Nunca. A Bíblia diz que a mãe pode até abandonar o seu filho, mas Deus não. E interessante que Gideão, uma daqueles homens, descer as águas ali, tomar água, e um monte de homem ali, imagina 10 mil homens pulando naquela água. E na beirada do rio, só 300 se ajoelhou, colocava a mão na água, botava a mão na boca, olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para trás com vigilância. Quer dizer, podemos até ser menos na visão do homem, podemos até ser pequeno na mão do homem, mas quando nós vigiamos na presença de Deus, nós se tornamos grandes, né? Não adianta ser muito, não adianta buscar muito, orar muito e não vigiar, não adianta. É isso que Deus passa. Talvez nós estejamos buscando tanto e não estamos vigiando com as palavras, com pensamentos, né? Está chegando o final do ano, já estamos aí na contagem regressiva, né? Temos mais uma semana para frente aí, para 2026. E aí dá tempo, né? Dá tempo da gente vigiar, irmãos. Ter vigilância total. Porque o inimigo era sagaz. Está na hora da gente parar, refletir. O que nós fizemos em janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, até dezembro. E a gente fazer o que Deus quer, vigiar. E a Bíblia diz que aqueles homens, 300 homens vigiaram, e Deus disse, olha, com esses 300 aí, vão contigo. O restante, os 9.700, manda voltar aí, que ó, não vigiaram, não adiantou. Aleluia. E aí Gideão recebeu as instruções que Deus mandou, né? Que pegasse suas buzinas, tudo, né? Que Deus deu aquela direção. E disse, olha Gideão, tu bota 100 homens para lado do Oriente, 100 homens para lado dos Amalequitas, 100 homens para lado dos Midianitas. E quando eu disser, ó, vocês vão, não te preocupa que eu estou contigo. A batalha parece ser grande, a luta parece ser grande, mas maior é a vitória. E assim aconteceu, irmãos, né? Gideão com seus 300 homens saíram vitoriosos, porque sabiam que Deus estava com ele. Então nessa manhã saiba que Deus está comigo, está com você, tá certo? Não sei o que está passando com você, não sei o que você está precisando, mas de uma coisa eu sei. Deus nunca nos abandona, amém? Grande é a sua vitória. Se você passou 2025 aí na luta, na peleja, mas você esteve na vigilância, pode ter certeza que 2026 a bênção vai ser grande. A glória de Deus, você vai dar testemunho, amém? Um forte abraço, receba essa palavra em nome de Jesus, tá certo? Receba, medite nela em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Como eu sempre falo, meu nome é Pastor Marcos Antônio, pela misericórdia. Sou aqui do Siqueira 2, da Igreja Pentecostal Ebenezer, tá? No Siqueira 2. Os irmãos possam dar um joinha, um like, os irmãos possam compartilhar, curtir, visualizar, fazer qualquer coisa nesse canal que venha melhorar.
para que esse canal venha crescer, irmão, mais e mais, para que nós possamos estar pregando o ID do Senhor, para que a paz do Senhor vá longe, né? Para pessoas agora que precisam ouvir a palavra de Deus, tá bom? Um forte abraço. Você que se encontra afastado da paz de Deus, se reconciliou com Deus ainda esse ano, tá bom? Você que está distante, volte para a casa de Deus, aleluia. Você que já está aí firme, ó, se fortaleça mais. Peça para Deus segurar a sua mão, tá bom? Porque quem está de pé, orar para não cair, né, irmão? Vamos orar para a gente continuar de pé e orar por aqueles que estão caídos, para que venham se levantar em nome de Jesus, tá certo? Um feliz ano novo aí para vocês, Natal abençoado, tudo de bom, para a glória do Senhor. E esse ano ainda tem mais vídeo, se Jesus não voltar, tá bom? Um forte abraço, fica na paz.